Agora atenção, notícia quentíssima. Guilherme Arana, lateral do Galo, foi convocado para a seleção brasileira. Olha que legal. Ele vai entrar no lugar do também lateral Caio Henrique do Mônaco da França, que foi cortado por lesão. O Brasil vai jogar contra a Venezuela e depois contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa agora em outubro. Falando do Galo, vai enfrentar o Inter no sábado pelo Campeonato Brasileiro às 9 da noite. Vamos para a cidade do Galo falar com o nosso repórter Rodrigo Rocha, porque o time treina hoje, a Arana deve estar feliz, mas o zagueiro Gêmeos se envolveu num acidente de carro. Tá tudo bem com ele, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O dia começou com esse susto no Atlético, viu? O Gemerson se envolveu nesse acidente às 5 horas da manhã. Ele bateu numa árvore dentro do condomínio, onde ele mora, em Lagoa Santa. Ele estava no carro com um amigo, os dois bateram o carro, mas ele não se machucou, não tem nenhum problema, inclusive já se manifestou nas redes sociais, agradeceu o apoio do torcedor, tá tudo bem com ele, a assessoria do Gemerson também confirmou isso. Ele é esperado no treino às 4 horas da tarde, daqui a pouco. Daqui, o Galo viaja às 9h30 da noite para Porto Alegre. Treina amanhã no CT do Grêmio. O Filipão tá muito acostumado, né? Foi tricampeão, várias vezes campeão com o Grêmio lá em Porto Alegre. No sábado, enfrenta o Internacional sem o Otávio. É o único desfalque suspenso por 3 cartões amarelos. Maurício. Valeu, Rodrigo. Já que você está falando de Campeonato Brasileiro, vamos seguir. Galo! Galo! 11h40, hora certa para você, 11h40 é o Galo que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com Cláudio Rezende. Bom dia, Claudão. Bom dia a você, Romano, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia, quinta-feira, e a quinta-feira amanheceu no Atlético com preocupação, mas foi só um susto. O acidente de carro com o zagueiro Gemerson. Ele estava no condomínio em Lagoa Santa. Esse acidente, de acordo com a informação da Itatiaia, dos nossos colegas do site da Itatiaia, que apuraram pela manhã, esse acidente ele acabou batendo em uma árvore dentro do condomínio em Lagoa Santa por volta das 5 horas da manhã. E a gente confirmou que era mesmo o Gemerson que estava ao volante, mas não se feriu. Foi só um susto, ele foi para casa e vai se apresentar normalmente ao treinamento à tarde. O treino do Galo hoje é à tarde, né, no período de 3h30 antes da viagem. O Galo viaja hoje para Porto Alegre, o voo das 9h30 da noite, voo fretado. Então foi apenas um susto aí e o Gemerson, lógico, vai conversar com a diretoria do Atlético, vai se pronunciar, vai explicar o que realmente aconteceu, mas foi apenas um susto aí com o zagueiro Gemerson, que no fim de semana passado, inclusive, perdeu a condição de titular dele. Ele era titular até então. Bruno Fux e Lemos foi a dupla escolhida pelo Filipão para o jogo contra o Cuiabá, e inclusive deve ser a mesma dupla que vai jogar contra o Internacional sábado lá em Porto Alegre, Romano. Que horas que foi o acidente? 5 da manhã. 5 da manhã. Tava dentro do condomínio em Lagoa Santa. Será que pode ter pode respingar isso no Gemerson com o Filipão? Não sei se isso Bom pode... dia, Léo. Bom dia, Cláudio. Que legal, Bom dia, você Romano. complementou a pergunta que eu ia fazer. Valeu, Cláudio. Olha só, eu acho que o Gemerson vai precisar dar explicações, né? Porque um horário de 5 horas da manhã, se o Gemerson estava saindo para fazer uma corrida matinal, não, né? O Gemerson estava, ao que tudo indica, voltando para casa. Aí, cabe uma conversa dele com o Filipão. É muito difícil falar da vida pessoal do jogador. Só que chama atenção, né? No outro dia tem treino, eu treinei à tarde, mas o cara chega às 5 horas da manhã. Não vou ficar aqui fazendo juízo de valor sobre o Gemerson, sobre o que estava fazendo de noite. Esse é o problema dele. O problema é dele com o Atlético. E a condição física dele, se apresentar bem para treinar, para jogar, mas que com certeza, como houve o acidente, a melhor coisa é que ele não se feriu, que ninguém se feriu, isso é o mais importante. A segunda parte agora, e que eu imagino, ele dar explicações ao Atlético por que 5 horas da manhã ele estava dirigindo. Até mesmo porque existem emergências, situações de família, e também existe aquela famosa resenha, né? A lei tá ali, existe a resenha. Agora, para um jogador, uma resenha até 5 horas da manhã, se foi realmente a resenha, no outro dia tem treino, aí ele vai ter que dar explicação. É pro Filipão, não é pra mim, não. A concorrência tá forte na zaga, né, Romano? A gente tá falando do Igor Rabelo, tá voltando aí. Ele já perdeu posição, né, do time. De qualquer forma, mas ele deve treinar hoje e se não tiver nada de anormal, viaja para Porto Alegre, Romano.
Vamos falar com o rei dos encontros com jogadores. Já aviso que eu não tava nessa. Bom dia. Mas aqui, conhecendo o Filipão, né, que a gente conhece, você acha que pode respingar alguma coisa no Gemerson aí, ou não? Tudo pode ser esclarecido. Bom dia, Romano. Bom dia para todo mundo que nos consagra na maior do Brasil. Eu tomo muito cuidado com o pré-julgamento, né? Muito cuidado com o pré-julgamento, porque eu já tomei muito por causa disso. Então, na internet, principalmente, você já é julgado e condenado sem o pessoal nem saber o que aconteceu. Então, vamos primeiro saber o que aconteceu, porque, evidentemente, assim, o nosso primeiro reflexo é que é um horário que normalmente o cara tá dormindo, né? Mas pode ter acontecido alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa que é fora da vida do atleta ali, vamos entender como o Filipão vai lidar. Fato é que essa questão da concorrência, eu acho que na zaga ali é onde o Atlético tem mais possibilidades, boas possibilidades. Essa questão da concorrência ali pela titularidade, talvez o Gemerson já fosse, nesse momento, a quarta opção como zagueiro. Talvez ele já fosse. Com o retorno do Rabelo. Do Rabelo, né? Porque você tem os dois titulares, tem o Rabelo que estava muito bem, talvez ele já fosse. E talvez se estabeleça nessa. Mas eu vou esperar só o esclarecimento dos fatos para não fazer com os outros o que fizeram comigo. É isso aí. Então, agora passando para outro assunto, Romano, a gente teve a entrevista do Mariano. Mariano, que vem sendo titular do Atlético, inclusive o time encaixou com ele na lateral. Foi uma das mudanças do Filipão, né? Junto com a entrada do Pedrinho no meio campo. O Mariano está sendo um lateral mais defensivo. E a gente vai trazer o Mariano falando exatamente disso, né? O estilo do Filipão e essa melhora, né? O time sofrendo poucos gols. Todos nós sabemos, né? Como joga as equipes do professor Filipão. São equipes, né, que não corre risco, que, como vocês mesmo, né, já perceberam, e nós também, é um time que, se não toma gol, a gente faz, é um time que faz gols. Então é o que a gente vem acrescentando e crescendo, né, dentro da competição. Todos nós sabemos que cada estilo de jogo depende, né, de tempo, necessita de tempo. Não está sendo diferente com o professor Filipão, né? O tempo que ele já está aqui, né? Conseguimos encaixar, conseguimos entender a maneira dele de trabalho, a maneira dele de se jogar, né? Então, como você também citou, no meu caso de estar mais preocupado com a marcação, menos atacar, né? Temos o Arana do lado esquerdo junto com o Pavão, que atacam bastante. E eu tenho que ter esse cuidado de ficar mais na marcação. Já venho fazendo isso há alguns anos, né? Começou com o Cuca, né? Lá em 21, e a gente vem ganhando mais um pouco de experiência nesse quesito da marcação, de ler o jogo, de entender, né, a parte tática dos treinadores, e agora com o Felipão. Então é isso, o objetivo nosso está sendo traçado aí, está sendo alcançado pouco a pouco, jogo a jogo. E como eu falei, nosso objetivo é conseguir nessa vaga direta na Libertadores, estar lá em cima, né, como a gente sabe que merecemos estar. Tudo bem, agora o Mariano fala desse encaixe do Atlético, né, com o Filipão nos últimos jogos. O time vem aí tentando, né, a terceira vitória seguida. Como eu mesmo falei, é questão de tempo, né? A gente sabia da filosofia de trabalho do professor Filipão, e isso requer tempo, né? Tivemos, né, posso dizer aqui, infelizmente, porque com a saída das outras competições, tivemos esse tempo para trabalhar, né? Semanas longas de trabalho, e conseguimos encaixar, né, a maneira de trabalho do professor. E claro, a gente começou a entender, começamos a perceber, né, que poderíamos defender mais, né, taticamente defender mais, porque temos jogadores lá na frente que pode resolver no individual, né, no lance decisivo, que pode decidir um jogo para nós. É o que vem acontecendo, né, como você mesmo citou, são 4 jogos sem perder, somos aí, se eu não me engano, a terceira melhor defesa do campeonato, e é crescer dentro da competição, e como eu falei, buscar o nosso objetivo, que é entrar na Libertadores direto, hein?
E agora o Atlético vai enfrentar o Internacional, que é envolvido em semifinal de Copa Libertadores, jogou ontem contra o Fluminense, tem um jogo da volta, né? Tá tudo empatado, né? Nesse primeiro duelo, e ele fala sobre esse confronto aí no Beira-Rio. Se for ver no jogo a jogo, não tem jogo fácil dentro do brasileiro, né? Então a gente também vem nos preparando para isso, né? Que logo a gente vai enfrentar as equipes que estão brigando com a gente na parte de cima. E isso é natural, é do campeonato. Temos que estar preparados para quando isso acontecer. Como eu falei também, é jogo a jogo. Hoje a gente tem que pensar no Inter, que é o nosso próximo adversário. Pensar em somar pontos. Pensar que a gente tem que estar próximo dos nossos adversários que estão acima de nós. E como eu falei, é jogo a jogo. Né, o nosso objetivo está aí traçado, né, que é buscar a vaga para a Libertadores. Temos que ter cautela, temos que estarmos concentrados, né, jogo a jogo, para que possamos, né, como eu falei, estar somando os pontos e alcançar nosso objetivo lá no final da temporada. Aí então o Mariano, o Atlético tentando aproveitar esse momento, né, Romano? Que o Inter, logicamente, torcedor do Inter, se você for perguntar hoje, o torcedor do Internacional tá pensando no jogo de quarta-feira. Logicamente que tem um compromisso do Campeonato Brasileiro, pro Galo é fundamental, pro Inter hoje não é prioridade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Mariano na segunda parte, Romano, para falar sobre renovação de contrato, aposentadoria. Será que ele tá pensando na aposentadoria? Se ele quer renovar com o Galo? Eu vou traçar aqui um panorama da lateral direita do Atlético com Mariano e Saravia já pensando em 2024 e vamos trazer também novidades aí, uma informação nova sobre patrocínio do Atlético, viu, Romano? Daqui a pouquinho. Pois é, e só rapidamente uma pincelada. Esse empate da Copa Libertadores, ou ali, acabou sendo bom pro Atlético? Eu acho que sim, porque evidentemente que o Inter não tem nenhum conforto, no jogo de volta, né? Então, acredito, se bem que é o Cudê, né? A gente não pode duvidar de nada, mas acredito que os principais jogadores nem serão relacionados. Eles vão, inclusive, treinar no dia, pensando aí num planejamento para quarta-feira. E tomara que eles tenham lugar para treinar, né? Porque ontem a água do Rio Guaíba invadiu o CT do Internacional, foi uma loucura. Rapidamente, Léo, você acha que esse empate aí, o Atlético, de certa forma, se beneficiou dele? Não. Não? Porque o Inter tá bem empolgado. Por mais que tomou um gol ontem, tendo um homem a mais, o resultado pro Internacional foi bom. O time do Inter jogou bem contra o Fluminense e vai poupar todo mundo. Aí, tecnicamente, é lógico que vai ter uma perda, mas o momento, o resultado, se tivesse tomado um 2-0, um 3-1 do Fluminense, aí estaria muito preocupado, pressão no Cudê, uma eliminação ali batendo a porta. Pelo contrário, o Inter tá mais empolgado do que nunca. Então, sim, tem uma perda técnica, evidentemente, que vai jogar com as reservas. Mas o empate de ontem não é bom pro Atlético, não. Segundo tempo do Galo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Fala, Cláudio Rezende. Notícia quentíssima, Romano. O lateral Arana acaba de ser convocado para a seleção brasileira. Ele vai substituir Caio Henrique, que teve uma entorse no joelho. Então o Arana, depois de muito tempo, depois da lesão complicada que ele teve, tá de volta o Arana à seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela, dia 12 de outubro em Cuiabá, e Uruguai, dia 17 do mesmo mês, lá em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente falava, o Léo Figueiredo levantou essa bola. Eu ia falar isso, dai a César o que é de César, dai a Léo o que é de Léo. A boca santa do Léo falou ontem aqui no programa. Mas era pulo de 10, né, Romano? Porque ele ia pra Copa do Mundo, não foi por uma lesão muito triste, foi um momento muito difícil pro Arana, não está ainda jogando tudo que pode, que a gente sabe o potencial dele, o quanto joga o Arana, mas é um lateral de seleção brasileira. Fico muito contente com a convocação. Acho que o Diniz acerta não só tecnicamente, porque o Arana é um cara com potencial de seleção, mas para ele também, né? Retornar ao convívio da seleção brasileira, de onde ele foi tirado de uma Copa do Mundo por uma entrada desleal. E de um lateral para outro, Caldão? É isso mesmo. Vamos trazer só uma informação importante. O jogo da seleção no dia 17, né? O segundo. E o Atlético joga contra o Palmeiras dia 19, quinta-feira. Então vai dar tempo dele voltar, jogadores do Palmeiras também, para esse jogo lá no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer o Mariano, que a gente já trouxe aqui no Rádio Esportes algumas outras falas do Mariano, mas agora é pro assunto do debate, né? O Mariano, ele vai
renovar o contrato com o Atlético, o vínculo é até dezembro. Tá com 37 anos. Pensa em aposentadoria? Com a palavra o próprio jogador. Aposentadoria não, né? No momento não penso, né? Creio que ainda tenho muita coisa para acrescentar dentro do futebol. Não teve ainda, né, nenhuma conversa, nem da minha parte, nem da parte do clube. Também entendo, sei que nesses momentos da carreira, né, tem essa situação da questão de tempo, né, de um dia após o outro. Eu estou bem tranquilo também, consciente do trabalho que eu venho fazendo aqui no Atlético, do que eu posso acrescentar, tanto aqui no Atlético, né, se por um acaso, né, não vier de acontecer, também vou sair bem tranquilo com a cabeça erguida. Então, focar no final do campeonato, focar no objetivo que nós temos, né, que, como eu falei, que é buscar a vaga direta na Libertadores. Então, é dia após dia trabalhando, e creio que o melhor, né, Deus pode nos dar aí no final da temporada. Tudo bem, tá aí o Mariano. Ele tem interesse de ficar no Atlético. Por enquanto não houve nenhuma conversa. E antes do debate eu trago aqui. Ele tem 37 anos. Esse ano já fez 33 jogos como jogador do Atlético na temporada. Desses 33 jogos, 26 como titular. Em 2021, quando ele chegou, 50 jogos. No ano passado, 44 jogos. O Saravia, que é outro lateral do Atlético, com contrato terminando. 30 anos. 12:30. Tem 30 anos o Saravia. Ele estreou no fim de fevereiro e até aqui já fez 29 jogos, 19 como titular. Tema para o nosso debate aqui no Rádio Esportes. Oba, você, se fosse dirigente do Atlético, renovaria com o Mariano ou faria uma renovação das laterais do Atlético? Não, eu acho que se o Mariano, ele pode estar no grupo, ele não pode ser tão exigido quanto vem sendo, né? O Mariano para jogar ali uma vez por semana, jogar, recuperar, preparar, eu acho que ele ainda pode dar um caldo, até porque a gente estava discutindo aqui no intervalo, né? No YouTube, a carência nas laterais, né? Que existe. E isso aí serve também para o mercado interno. Então é muito difícil você encontrar 2 laterais que sejam competentes, né? Hoje é muito difícil. Então, se vier um jogador, para mim, que teria que ser contratado para ser titular absoluto do time, e o Mariano for revezar ali com ele, eu acho que ainda ele pode ser útil. Agora, para ser titular do time, jogar essa temporada maluca, desgastante, com esse calendário louco que tem aqui no Brasil, aí fica muito difícil. E aí você, então, não renovaria com o Saravia? Não renovaria, não. E você, Léo? Ô, Romano, com o Mariano, depois de um aval muito sério, muito específico do departamento médico do Atlético, da fisiologia, né? Porque hoje é possível o jogador ter uma carreira mais longeva. Mas avaliando, olha, o Mariano suporta, estamos planejando aqui, igual o Claudião falou, 40 jogos pro Mariano no ano. Aí o Galo faz o planejamento, olha, eu vou querer o Mariano nesse tipo de jogo, numa Libertadores, um cara mais experiente e tal. Eu acho que é válido renovar por mais um ano. É lógico que o jogador, tem um amigo meu que fala assim, jogador envelhece, sabe? Ele bravo, fala assim, jogador envelhece, e realmente envelhece. Então, como todos nós, acho que é preciso rever um contrato, pode ser revisto valores de contrato, participação no time, né? E aí sim, se chegar a um equilíbrio, se chegar a um denominador comum, é um jogador de grupo, né, Rezendão? Parece que o Mariano é um cara super bem quisto dentro do Atlético e que é experiente e é bom de bola. Tecnicamente, ele, na minha opinião, ele é bem superior ao Saravia. Eu também não renovaria com o Saravia. Eu ia te perguntar isso. Não renovaria, nada contra, acho que é um cara que ajuda. Mas acho que para o ano que vem o Atlético precisa de buscar um novo lateral para que o Mariano não seja o titular. Oxigenar as laterais. Exatamente. Aí talvez o Atlético procure um outro Saravia, com outra característica do Mariano, que seja um cara de mais força física, um cara de mais velocidade, para o treinador poder trabalhar. Eu quero um jogo com mais posse de bola, eu tenho o Mariano. Eu quero mais força pelo lado do campo, mais marcação, vou ter um outro lateral. Não é o Saravia. Então, acho que o planejamento precisa passar por aí. Eu tô olhando aqui, Romano, Marcos Rocha, 34 anos, né? Também já é um veterano, mais novo que o Mariano. Esse ano, o Marcos Rocha fez 32 jogos, 28 como titular no Palmeiras. E teve um burburinho aí dele voltar pro Galo, né? Porque o contrato pode terminar, aí... Será que se tiver as duas possibilidades, seria melhor Marcos Rocha do que o Mariano ou não? Eu acho que eles têm características parecidas. E aí?
Marcos Rocha ou Mariano? Se fosse pra escolher. Marcos Rocha. Eu também, Marcos Rocha. E aí, Claudão? Ó, eu não sei qual que vai ser a ideia, porque o Filipão, se tiver no Atlético, pode ser que ele fale, não, eu quero o Mariano, né? Segura o Mariano. Não sei. Eu quero a sua opinião. Não, eu acho que o Marcos Rocha é mais lateral. E tem uma conta básica aí, ó. Tem 4 anos de diferença aí, bicho. Né? O 34? São 3 anos de diferença. 37 o Mariano, 34 o Marcos Rocha. 3 anos de diferença, cara. E o Marcos Rocha é um ótimo lateral, assim como também acho que o Mariano é. Mas é uma conta básica, você vai ver fisicamente quem vai poder te entregar mais. Então, aí é o que eu disse, o planejamento precisa ser muito bem feito. Agora, o que não dá, Romano, é ter o Mariano e o Marcos Rocha. Porque aí são 2 laterais que não são baratos e são 2 laterais com as mesmas características. Aí eu acho que não vale a pena. Você não opinou sobre a convocação do Arana? Arana, muito bom. Explica por que o Arana. Arana, porque a gente tem um produtor aqui chamado Pantufa Barbosa da TV Pirata antiga, e que ele repetia sempre a última fala. E o sonho do Pantufa Barbosa é trazer o Arana aqui nos estúdios. E ficava atrás de você. Porque eu tenho uma ótima relação com o Arana e ele me vê e fala Barbosa. E o Barbosa ficou. É justa a convocação, embora ainda eu esteja esperando o Arana dos seus melhores dias. Esse ainda não apareceu. Talvez até por uma indicação do Filipão, que não gosta que os laterais apoiem tanto, né? Mas, de qualquer forma, é muito bom jogador e merece estar entre os convocados. Pois é. Atlético, Cláudio Rezende. Guilherme Arana está convocado pelo técnico Fernando Diniz para os 2 próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Atlético deu o aval, porque já não é mais período de convocação. Foi questionado o Atlético, libera o Arana, mas ele chega a tempo de enfrentar o Palmeiras, dia 19, no Allianz Parque, em São Paulo. O Brasil joga em Montevidéu, pega o voo fretado, ele chega um dia antes na capital paulista. Sobre patrocínio, Romano, o Atlético próximo de ter a renovação com a Betano, para um valor de 30 milhões de reais por ano, um contrato de 4 anos, todo 120 milhões de reais, o maior da história do clube, Romano. Valeu, Cláudio. Chegamos